Obreiros da Vida Eterna. Quarto livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier. Capítulo 6. Dentro da noite. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Esse nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo e, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Vimos o sol fundamente diferenciado, em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível, cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária. Os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crustal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Os amigos, porém, com a irmã Zenobia à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós, com o proveito necessário. Sim, assentiu o assistente Jerônimo. Num abrigo de pronto socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Estampou riso franco nos lábios e acentuou. Por isso mesmo, quando na crosta da terra, nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes confessos não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. A conversação, rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros, que eram aí aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenobia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata, 3 mulheres e 17 homens, que, à primeira vista, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam, no olhar sereno e firme, boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde, vinha a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades, repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Dirigindo-se ao subalterno que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenobia, serena.
Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se, em seguida, para o nosso orientador e disse, bem-humorada: Irmão Jerônimo, convirá, desse modo, iniciar a marcha. E detendo-se ao nosso lado, acrescentou: De antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo o interesse que me é particular. A clara evidência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas, cobrando ânimo novo, considerou: além disso, o padre Hipólito interessará pelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. O ex-sacerdote comentou, confortado: a cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se, então, a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres. No dia imediato, pela manhã, alguns servidores seguiram para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino. Em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória, certos departamentos abririam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos, de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem procedentes das esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos. Segundo notificação anteriormente recebida, 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, o sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos para reencontro confortador, em caráter temporário, variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrar-se um abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo, dentro de breves horas, e demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la, em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Eu não conseguia disfarçar a surpresa examinando o semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos, cuidadosa: convém manter apagado, no trajeto, todo o material luminoso. E fitando-nos, resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos, a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos ao objetivo.
Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos, talvez, a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam de nosso caminho assustadiças. E embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar especialista na travessia daquelas sendas estreitas e, conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos zona pantanosa em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Que forças nos defrontavam ali? A treva difusa não deixava perceber minudências, todavia convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou. Célere. Jazem aqui almas humanas. O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo em que me pedia calar. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem, de súbito, em rogativas tocantes e estertorosas. Ajude-nos, quem passa, por amor de Deus. Salvai-nos, por caridade. Socorro, viandantes. Socorro, socorro. Verificou-se, então, o imprevisto. Certamente, as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções, avançaram para nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Quase imperceptível estalido partiu da destra da irmã Zenóbia e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano, em queda espetacular sobre a lama grossa. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos! Libertai-nos! Socorro! Socorro! Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Segui a expedição, diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era a do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos.
Penetrando o terreno de configuração diferente, aliviou-se-me de algum modo o coração condoído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam pressurosos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem à volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os 4, caminho adentro, acentuando que insetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos fulgura, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Entramos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimentos, e esclareceu Zenóbia quebrando o longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Não somos impermeáveis às focativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem lhes prestado o socorro possível, ajuda essa aqui até hoje, vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Estabelecida a ressalva, que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenóbia continuou, bastante emocionada. Compete-me, agora, alguns esclarecimentos. Este instante deve esperar-nos, na orla do abismo, o irmão a que aludi, devotado amigo para mim, noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar, na atualidade, através de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Creio precisas estas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos à solução de continuidade no serviço a fazer. Daí minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domênico, entidade a quem muito devo. Foi-lhe clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até ao fim de seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças, na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentavam no coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que valem os amargosos padecimentos, depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que eram ministrados, mas, pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também
a própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha deliberação estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado, desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil, e ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não me ocorram, fui, a meu pedido, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Consegui, desse modo, que alguns de nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento fácil sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluídico-magnéticas, nesse sentido. Tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Além desse alívio, que é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessória. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele, e Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo, porque, num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte, para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras. Deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e, provavelmente, conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenóbia. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu, humilde. Desde alguns dias, ouve-nos Domênico a voz, tal como um cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele, a fim de não me prejudicar o trabalho de redenção, mas espero que, nesta noite, muito possamos fazer em seu favor, com os valores da prece, aguardando, ainda que os informes, detalhados e instrutivos, a serem prestados pela clarividência de Luciana, e possam elevar o tônus vibratório e, ocorrendo isso, como espero em Nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir à crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. Indicando determinado ponto da paisagem, informou, em vista do serviço a realizar,
recomendei que 2 auxiliares o trouxessem a local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com as nossas palavras, sem interferências estranhas. Em seguida, rogou comovidamente: e agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para minha alma, insisto para que me perdoem o caráter pessoal da tarefa. É que a oportunidade de nos reunirmos, 5 irmãos tão bem sintonizados, não é bastante comum e, em vista da providência assinalada para amanhã, sinto que não devo adiá-la, porquanto a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nestes sítios. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu perder sagrado ensejo de repetição problemática. Calou-se, de súbito, a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita, em silêncio, de coração voltado para o Todo-Poderoso. Decorridos alguns momentos, prosseguiu, acentuando: estejam certos de que serão meus credores para sempre. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da Casa Planetária, comovia-nos semelhante demonstração de humildade. Constrangidos quase, diante de seu exemplo cristão, seguimos a pequena eminência do solo, vagamente iluminada, onde 2 companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal. A mentora benevolente dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço, que se postura distante. Em seguida, Zenobia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Aquele homem, trajando burel esfarrapado e negro, exibia horripilante faces. Não obstante a sombra, viam-se os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos em horrível máscara de ódio e indiferença, dava-lhe a impressão de celerado comum que só a enfermidade conseguira imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso e nem se apercebeu de nossa presença amiga. De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade, vestida de farrapos hediondos. Domênico, Domênico, famou a irmã Zenóbia com ternura fraternal. Deveria o interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado seu nome diversas vezes, foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, exclamou irritadiço: quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não atenderei a ninguém. Não desejo o céu reservado a prediletos, pertenço aos demônios do abismo. Não me perturbem. Odeio, odiarei para sempre. Quem te chama? Considerou a diretora, delicada e afetuosamente. Somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando, insensível. Malvados, gozam no paraíso enquanto sofremos dores atrozes. Hão de pagar-nos. Deram-me direitos no mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas. Desalmados, Satã é mais benigno. Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente: pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Solicitando-nos acompanhar-lhe a rogativa, invocou: Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica,
o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Mais uma vez, reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Em seguida a súplica, sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-a sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou-o novamente, grave e terna. O interpelado, agora revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se. Tateu em torno de si e bradou: "Quem está aqui?" "Somos nós", respondeu Zenóbia desvelada, que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. "Quimeras", gritou infortunado, acusando alguma transformação íntima. "Fui traído em meu ministério sacerdotal, negaram-me os direitos prometidos, fui espezinhado e ferido. Que desejais de mim?" "Lastimar-me." "Não necessito da compaixão alheia." "Aconselhar-me." "Impossível." "Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente." Domênico falou e, então, Hipólito, a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação nesse sentido, dando-nos a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. "Não te rebeles contra a determinação da justiça divina." "Justiça", replicou ele, vibrando de emotividade. "E não tenho fome do direito? Não possuí eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça." "Acalma-te", disse o nosso companheiro com voz firme, a consciência e juiz de cada um de nós. "Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos de tua vida mental. Espera. Vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração e, em seguida, passaremos a auxiliar-te para que releias, com a serenidade precisa, o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência dos despenhadeiros fatais." O infeliz emudeceu por momentos e, tomados do forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para a nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa.